Nossa casa comum tem dado vários sinais em diferentes partes do mundo que tem algo errado na natureza. No quadro de hoje vamos falar sobre as epidemias de doenças aqui no Brasil, causadas principalmente por mosquitos. Não é de agora que quem mora nos centros urbanos acaba enfrentando algum tipo de doença, que logo se transforma em epidemia. Muitas vezes são mazelas que podem vir da natureza, como a febre amarela, que pode ser transmitida por mosquitos e é comum em macacos, que são os principais hospedeiros do vírus transmissor. Minas Gerais, por exemplo, vive um surto de febre amarela, com mais de 180 casos registrados só este ano. Já no estado do Tocantins, as cidades estão sofrendo com a malária. E desde o ano passado, o Brasil inteiro enfrenta surtos da zika, da chikungunya e dengue, todas transmitidas por um único mosquito, o Aedes aegypti. Mas por que será que nossa casa comum enfrenta tantas epidemias de doenças? Será que a situação tem mesmo tomado grandes proporções ou ela sempre existiu? Para saber sobre isso, eu converso agora com o biomédico Jonathan Rocha. Oi, Jonathan, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Lira. Boa tarde a todos os telespectadores. Eu gostaria de agradecer o convite por estar aqui com vocês hoje. Então, o que está acontecendo? A gente está com tantas epidemias aí, dengue já tem anos, né? Agora, febre amarela no estado vizinho. O que está acontecendo no país, no geral? Então, como a gente viu, né, a gente está tendo casos de malária no Tocantins, né, no extremo norte, na região do Bico do Papagaio, lá em Araguatins. Temos esses casos de febre amarela que estão atingindo, né, Minas Gerais e agora também Espírito Santo, que é uma novidade para nós, casos de febre amarela no Espírito Santo. E como já foi dito, né, o que essas doenças apresentam em comum são serem doenças transmitidas através de picadas de mosquito, né? Então, a gente tem, no caso da malária, a gente tem o mosquito Anopheles, né? Uma doença causada por um protozoário, que é o protozoário chamado de Plasmodium, né? O gênero Plasmodium, onde a gente tem várias espécies, e é transmitido, então, pela picada desse mosquito, né? A fêmea anofelina, através do repasse sanguíneo, né? Em busca de alguns nutrientes do sangue humano, para conseguir maturar os seus ovos, ela vai, né, promover essa picada e com isso acontece a transmissão da doença da malária. E o que acontece que está aumentando tanto? Porque até pouco tempo a gente fala assim, parece que não tinha tanto mosquito assim no mundo, com tanta doença assim sendo transmitida. Exatamente. Então, quando a gente volta o olhar, né, para essa questão do mosquito, a gente tem que lembrar principalmente da questão das medidas profiláticas para essas doenças, né, que é basicamente o combate ao mosquito, aliada a outras medidas, como, por exemplo, né, quem vai se expor a uma área de risco, a uma região de risco, né, utilizar repelentes, né, utilizar mosquiteiros, telas em janelas, certo? E no caso, né, em especial da febre amarela, a gente tem que lembrar que existe a vacina também, certo? Em relação à mudança climática, tem alguma relação? Esse calor que a gente vem apresentando a cada ano no mundo todo e no Brasil não é diferente, isso aí faz com que os mosquitos até se proliferem mais? Sim, a gente tem que pensar, né, que como o próprio quadro, né, a gente tem que pensar muito na nossa casa comum, né? Então, toda a alteração climática que vem acontecendo ao longo dos tempos, né, no nosso universo, a gente tem que considerar tudo isso que certamente a gente vai ter um resultado, né? Então, essa proliferação em demasia desses mosquitos, né, aliados à questão de acúmulo de lixo, de sujeira, né, da despreocupação tanto, né, dos governantes como da população, tudo isso a gente tem que pensar que vai impactar de forma grave, né, às vezes muito severa na nossa vida. Então, quer dizer que a situação tende a piorar? Tende a piorar se a gente não tiver... Se não tomar uma atitude... Sim, certamente. E isso aí é coisa que a gente faz no dia a dia. Coisa que a gente faz no dia a dia, limpeza, né? De quintal. Limpeza, tudo isso, né? Quando a gente fala principalmente, né, dessas doenças que acontecem no ambiente urbano, zika, dengue, chikungunya, né? A gente tem que lembrar que os maiores responsáveis, né, com relação à profilaxia, né, a não acumular produtos em casa, né, que possam acumular água, principalmente nessa época do ano, né, considerando que são doenças sazonais. Então, os maiores agentes, né, de saúde, na verdade, somos nós mesmos, cada um cuidando do seu ambiente. É o melhor remédio? É o melhor remédio. Porque todo mundo fica assim, mas será que não existe um remédio para matar isso aí, para acabar com isso?
Então, a gente tem, todos nós temos condições de diminuir Todos nós, isso. né, principalmente essas que acontecem no ambiente urbano, todos nós temos, né, condições de cada um controlando o seu quintal, né, não deixando acumular lixo, né, a educação, né, das crianças. A gente vê muito, acho muito interessante isso, que a criança, quando ela é instruída com relação a isso, ela passa a ser um agente melhor que o adulto, né, E porque ela distribui cobra isso aí, e né? distribui, multiplica, né, então isso é bastante interessante da gente pensar. Outra coisa que eu quero tirar uma dúvida com você, esse uso constante, todo mundo fica assim, ah, vamos usar repelente, vamos usar isso aí é bom, é ruim, de que forma, quais são os dois lados aí dessa situação do uso de produtos químicos quanto a esses mosquitos, a esses vetores? Como você mesmo disse, né, então a gente tem que pensar que são dois lados de uma moeda, né, a gente está fazendo uso de substâncias químicas, elementos químicos, né, que potencialmente eles vão ser nocivos, né, ao mosquito, no caso, só que, por vezes, eles podem ser nocivos à nossa própria saúde. Então, acaba que é interessante, a gente precisa fazer uso desses produtos, né? Em algumas situações não tem como, né? Quando a gente vai se expor a um local, né, onde a gente está em um local de floresta, por exemplo, e tudo mais. Porém, a gente tem que ter um controle também desse uso, né? Existem estudos, inclusive, que apontam para o fato de que, em contato com esses produtos químicos, essas substâncias, os mosquitos eles podem adquirir mecanismos de resistência. Então, o elemento químico, né, a substância que está presente ali naquele produto, pode não fazer mais efeito frente àquele mosquito, por exemplo, né? Porque, da mesma forma que, né, a nossa indústria farmacêutica, química, por exemplo, vai evoluindo, o mosquito ele vai seguindo junto, né, e ele vai adquirindo Criando mecanismos também, né, de defesas, de resistência a esses agentes. Então, nada dessa histeria também, né? É. Melhor Então, ir com cuidado. O bom senso, né, O bom que senso é o manda. melhor caminho. Sim. Jonathan, muito obrigada Obrigado pela presença você. aqui com a gente. Obrigado, boa tarde.